Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar nossas aulas de higiene e segurança alimentar. Primeira aula de 2021. Feliz ano novo para vocês, sejam todos bem-vindos, ok? Bem, dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre boas práticas na manipulação de alimentos. Bem, primeiramente, o que são boas práticas, né? Boas práticas são os procedimentos que devem ser adotados pelos serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos, ou seja, dos alimentos, de acordo com a legislação vigente, tá? As boas práticas, elas são regidas, elas têm 4 diretrizes ou 4 aspectos principais, tá? A higiene do ambiente, a qualidade da água, a prevenção e combate às pragas, tem também a higiene do alimento, que a gente vai falar numa aula específica, e a higiene e saúde do manipulador. Então, hoje nós vamos abordar esses 3 últimos aspectos aqui, tá bem? Vamos começar falando sobre a higiene e saúde do manipulador. Bem, o manipulador de alimentos vocês já sabem quem é, né? É qualquer pessoa que entra em contato com o alimento ao longo da sua cadeia produtiva. Então, a gente vai começar esclarecendo que é a atribuição do empregador a assegurar a saúde dos seus funcionários. Então, quando a gente fala em higiene e saúde do manipulador, a gente tem que lembrar que todos os manipuladores devem passar por uma avaliação clínica para determinar se o profissional está apto para o trabalho. Essa avaliação clínica, ela consiste em exames médicos atualizados, para investigação de doenças infecciosas ou parasitárias, tá? Geralmente esses exames é exigido o exame admissional, e esses exames devem ser repetidos a cada 6 meses. É importante que o empregador, ele não só faça os exames, como também guarde todos eles e faça um registro desse check-up dos funcionários, né? Para caso a Anvisa, a Vigilância Sanitária, faça uma visita, uma inspeção no estabelecimento, que ele tenha registrado de que ele tem esse cuidado de estar sempre cuidando da higiene e da saúde do manipulador, tá? Principalmente da saúde, né? Em relação à higiene dos manipuladores, é importante lembrar que hábitos higiênicos, né, hábitos de higiene demonstram boa aparência, protegem os alimentos dos contaminantes e previnem doenças no manipulador e no cliente, né? Então, é importante ter esses hábitos visando principalmente esses objetivos: a boa aparência, a proteção dos alimentos e a prevenção de doenças veiculadas por alimentos, tá bem? Em que consiste esses hábitos higiênicos, né? Primeiramente, esses hábitos higiênicos, eles são compostos por uma série de cuidados, por uma série de medidas, né? Então, manter os cabelos sempre limpos e protegidos, então se recomenda-se a utilização de toucas ou outra ferramenta que evite que os cabelos caiam ou entrem em contato com o alimento ou com a superfície em que o alimento está sendo manipulado, tomar banho diariamente e se enxugar sempre com toalha limpa. No caso dos homens, deve-se manter os cabelos aparados e a barba feita diariamente. Recomenda-se não utilizar bigode. Esses cuidados, eles são necessários para evitar a presença de pelos e cabelos nos alimentos, tá? Além disso, é importante ter sempre o hábito de lavar as mãos com frequência e de lavar corretamente as mãos. Então, as mãos, elas devem ser lavadas ao chegar no trabalho, ao iniciar ou trocar de atividade, ao utilizar o sanitário, ao tossir, espirrar ou assoar o nariz, ao usar esfregões, panos, buchas ou outros materiais de limpeza, ao remover o lixo ou outros resíduos, ao tocar caixas, sacarias, garrafas que geralmente ficam nos depósitos secos, ao pegarem dinheiro, ao manipular alimentos não higienizados ou alimentos crus.
antes de tocar em utensílios higienizados, antes de colocar e após retirar as luvas descartáveis, se tocar nos cabelos, no rosto, no corpo, após, né, fumar ou mascar chiclete. Aliás, fumar e mascar chiclete são hábitos que não devem ser encorajados, que não são desejáveis pelo que o manipulador de alimentos tenha. Ao tocar a roupa, o avental ou o sapato, se for ao utilizar produto químico de limpeza e durante toda a interrupção do serviço. Bem, vocês foram orientados a fazer o curso do selo Estabelecimento Protegido Covid-19. Lá tem todas as orientações de higiene do manipulador, de cuidado com luvas, de cuidado no uso de máscaras, como colocar máscaras, como higienizar as mãos, há quanto tempo as máscaras têm que ser trocadas, onde elas devem ser descartadas, etc. e tal. Então, eu não vou me prolongar falando disso aqui, uma vez que vocês já estão tendo acesso a esse conteúdo no curso, na plataforma EAD, ok? Porém, eu vou relembrá-los como se deve lavar corretamente as mãos, né? Primeiramente, a gente deve utilizar água corrente para molhar as mãos, esfregar a palma e o dorso com sabonete neutro, por aproximadamente 15 segundos. Então, esfregar todas as áreas das mãos, enxaguar bem com água corrente até os antebraços, retirando todo o sabonete, secar as mãos com papel toalha ou outro sistema de secagem eficiente. Caso a torneira seja desse tipo aqui, que não é uma torneira de acionamento automático, com o próprio papel toalha, fechar a torneira e, por fim, aplicar o gel antisséptico e deixar esse gel secar naturalmente, o álcool em gel. Não adianta aplicar o álcool em gel e soprar a mão, porque aí você acaba recontaminando as suas mãos com as bactérias, os micro-organismos que habitam na nossa boca, no nosso trato respiratório, inclusive, né, o coronavírus. Então, a gente deve realmente aplicar o álcool em gel e deixar secar naturalmente, não assoprar, não limpar na roupa, enfim. E lavar as mãos, até mais do que o uso de máscaras, é uma das principais formas de evitar o contágio do Covid, né? Do coronavírus. Então, além do uso de máscaras, obviamente, o uso correto de máscaras, lavar as mãos com frequência e de maneira correta, ok? Bem, quando a gente lava as mãos, existem algumas áreas que são frequentemente esquecidas, que estão aqui representadas em marrom, que é geralmente entre os dedos, a ponta dos dedos e o dedão. A gente lava a mão, esquece que tem dedão, né? As áreas pouco esquecidas são essas áreas que a gente sempre lava com mais frequência, e as áreas que a gente não esquece. Então, vejam que nessa imagem aqui a gente tem uma grande área que não foi higienizada corretamente, por isso que a gente deve prestar atenção e lavar as mãos de maneira correta, ok? Bem, em relação ao uso de luvas, né? Muitas pessoas falam, ok, então já que é tão importante lavar as mãos, eu posso então usar luvas. Bem, as luvas, elas não são recomendadas, a não ser que se esteja realizando uma tarefa muito específica. Por quê? Porque às vezes o manipulador coloca a luva e acha que colocando a luva ele não precisa mais lavar as mãos, ou não utiliza as luvas corretamente, faz várias atividades com a mesma luva. Isso não é correto. Então, quando que a gente deve utilizar as luvas, né? Quando a gente porciona o alimento já pronto, então vamos supor, eu tenho trabalho numa padaria, eu vou
cortar um pedaço de uma torta já pronta para levar para o cliente, né? Para disponibilizar para o cliente. Aí sim eu devo usar luva, tá? Quando manipula alimentos como saladas ou alimentos crus, quando tocamos no buffet ou nos servimos do buffet, ao fazer sanduíches ou sobremesa, em caso de cortes ou pequenos ferimentos, embora o recomendado mesmo seja afastar esse funcionário para uma outra atividade que não seja manipulação direta de alimentos, ou como proteção das mãos durante a higienização, a limpeza do ambiente, tá? O descarte, sempre é importante descartar as luvas sempre que ela rasgar, mudar de atividade, precisar sair do setor, sair do lixo, assim por diante. Lembrando que antes de vestir as luvas, a gente deve lavar corretamente as mãos e aplicar o álcool antisséptico. E aí sim, o antisséptico, que pode ser o álcool 70, e aí sim vestir as luvas. Então, entre utilizar as luvas e lavar as mãos com frequência, a gente sempre opta e recomenda a lavagem frequente de mãos, ok? Bem, ainda em relação aos cuidados do manipulador, é importante utilizar um uniforme obrigatoriamente, né? O uniforme é composto por calça, blusa com mangas, avental, sapato fechado e touca. Opcionalmente pode ser utilizado domas, tá? O uniforme ele deve ser exclusivo para as áreas internas do ambiente de trabalho, e isso é uma falha muito comum que a gente vê. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, próximo a supermercados, a restaurantes, etc., os funcionários, por exemplo, açougueiro com a roupa de açougue, deitado na grama, ou dormindo depois do almoço, ou andando, vai na lotérica, vai no mercado e vai com uniforme. Isso está totalmente errado. O uniforme ele deve ser exclusivo para as áreas do ambiente de trabalho. Inclusive, se recomenda que o funcionário chegue no ambiente, tome banho, vista o uniforme, trabalhe, e para ir embora ele tome banho novamente, ou não, se ele quiser, mas que ele coloque a roupa pessoal dele para pegar o transporte público ou para pegar o carro e ir para casa. E chegando em casa, ele toma banho para se descontaminar dos micro-organismos, né, presentes na rua. Então, é muito importante que o uniforme seja exclusivo do local de trabalho, que ele seja utilizado somente dentro da cozinha, do restaurante, do açougue, do estabelecimento, e que o funcionário não saia por aí passeando com o uniforme que ele utiliza no trabalho, tá? Também é proibido o uso de bijuterias, relógios, anéis, inclusive aliança, tá? Tem muita gente que fala, não, mas aliança pode. Não, gente, a aliança é um adorno tanto como qualquer outro, que pode cair na comida e se transformar em uma contaminação, o que, gente? Química, física ou biológica? Me respondam aí no comentário qual o tipo de contaminação representado por um adorno, uma bijuteria, um anel, um piercing que entre em contato com o alimento, tá? Também é importante manter as unhas sempre curtas, limpas e sem esmalte, uma vez que a unha, o esmalte também é um meio de contaminação. Ainda em relação aos cuidados do manipulador, é importante, como eu falei, não fumar ou manusear dinheiro próxima à manipulação de alimentos, não tossir, cuspir ou falar sobre os alimentos, não mascar chicletes ou palitar os dentes, não tocar o corpo, cabelo, nariz ou a boca, não comer enquanto estiver manipulando alimentos, isso é muito importante, tá? Porque quando a gente pega o alimento e leva o alimento à boca, a gente acaba contaminando a nossa mão, a nossa mão, e aí a gente volta a fazer uma atividade e a gente acaba contaminando todo o resto do alimento, tá? E se fizer uma dessas
uma dessas ações, né, mascar chiclete, atender o celular, comer, provar um alimento, as mãos devem ser lavadas corretamente e imediatamente, ok? Bem, a gente já terminou de falar sobre a higiene e saúde do manipulador, agora a gente vai falar sobre a prevenção e combate às pragas. Bem, o que são as pragas? São os insetos, roedores, que podem ter acesso à área de manipulação de alimentos, tá? Então, existe o controle integrado de pragas e vetores. Aí, de acordo com a legislação de alimentos, que é uma aula que a gente vai ver mais para frente, a edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem estar livres de vetores e pragas urbanas, tá? Assim, o estabelecimento deve adotar um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação dessas pragas. Para isso, é importante que sejam tomadas algumas medidas de proteção, como uso de telas nas janelas, nas portas, ralos com sistema abre e fecha, vedação de borracha na parte inferior das portas, manter as portas fechadas, exatamente, ter cuidado com o lixo, manter o lixo fechado, higienizado, tampado, uma vez que o lixo ele é uma área, né? A lixeira, o lixo em si, serve como atração e abrigo de vetores, pragas e outros animais, tá? Também é importante manter um programa de detetização constante, né? Então, essa detetização, ela deve ser realizada por uma empresa especializada para esse fim, tá? Então, não pode ser qualquer pessoa vai lá, compra um remedinho para o rato, para barata e aplica. Tem que ser contratada uma empresa com essa especialização, tá bem? E no procedimento de dedetização é importante retirar as louças dos talheres e guardando-as em local protegido. Após a dedetização, devem ser higienizadas essas louças, esses talheres para a sua reutilização. Cobrir os equipamentos com saco plástico e higienizá-los antes do próximo uso, afastar os móveis e equipamentos das paredes para facilitar a aplicação do produto e no dia seguinte, após a dedetização, toda a área deve ser adequadamente higienizada, conforme os procedimentos de higiene que nós vamos discutir na próxima aula. Bem, falando agora em relação à qualidade da água consumida, de acordo com a legislação de alimentos, deve ser utilizada somente água potável, ou seja, água própria para o consumo na manipulação de alimentos. Essa água, ela pode ser proveniente do sistema de abastecimento público ou de um sistema alternativo, como os de poços artesianos. No entanto, a higienização dos reservatórios de água, ela deve ser feita na instalação e a cada 6 meses, e também por uma empresa especializada, tá? Deve ser solicitada pelo estabelecimento, pelo restaurante, a comprovação de limpeza e análise da água para que a empresa que executou essa solicitação deve ser feita para a empresa que executou o serviço. Então, geralmente se coloca uma etiqueta com a data da realização da limpeza da caixa d'água. Isso deve ser fixado num local adequado dentro da cozinha ou armazenado corretamente de posse do gerente ou do responsável técnico do estabelecimento. A potabilidade de água deve ser comprovada semestralmente mediante laudo laboratorial e o gelo ele deve ser utilizado se for utilizado gelo em alimentos, ele deve ser fabricado com água potável e mantido em condições higiênico-sanitárias para evitar a sua contaminação. Então, não pode ser feito
gelo a partir da água da torneira. O gelo tem que ser feito a partir de água filtrada, potável, com a sua potabilidade comprovada semestralmente, ok? Bem, em relação às caixas d'água, né? As caixas d'água, elas devem ser mantidas conservadas, tampadas, sem rachaduras ou vazamentos, sem nenhuma infiltração ou descascamento, ou seja, em bom estado de conservação. Em caso de contaminação da água por uma enchente, por acesso... Desculpa, gente. Por acesso de algum animal, etc., uma nova higienização deve ser realizada. Se forem percebidas alterações nas características da água, o cheiro, odor, cor, né? Essa água ela não deve ser utilizada no preparo de alimentos, nem na higienização de utensílios. E a direção do estabelecimento deve ser informada para que ela tome as medidas necessárias, tá? A desinfecção, nesse caso da contaminação da água, ela deve ser realizada por uma empresa especializada após a conclusão da construção e eventuais reparos no poço a cada 6 meses ou sempre que se comprovar a contaminação da água. Quando a água utilizada é proveniente de poços artesianos, o Serviço de Fiscalização Sanitária deve estar ciente e autorizar o uso dessa água nesse caso. Então, se eu vou abrir um restaurante, um estabelecimento, uma cafeteria, e eu não utilizo a água que é fornecida aí em Brasília pela CAESB, né? Se eu tenho um poço artesiano, no momento que eu vou obter o meu alvará, as autoridades elas devem ser informadas dessa utilização dessa água de poços artesianos e deve autorizar essa fonte de água, ok? O poço artesiano deve ser localizado em um local externo, em uma área coberta, distante da criação de animais e de outras fontes de poluição ou esgoto. E aí a água que vem do poço artesiano, ela deve passar pelos mesmos cuidados que a água que fica armazenada na caixa d'água, né? Que vem do sistema de água público e fica armazenado na caixa d'água. Okay? Então, tem que ser comprovada a potabilidade, tem que ser feitos exames regulares e assim por diante. Bem, nós então já falamos sobre a higiene e saúde do manipulador, sobre a qualidade da água consumida e sobre a prevenção e combate às pragas. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a higiene do ambiente, que é a limpeza e desinfecção do ambiente. O que é limpeza, o que é desinfecção ou esterilização, como deve ser feita a limpeza em um estabelecimento de alimentos, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixem aí os comentários de vocês, tá certo? No mais, uma boa noite, boa semana para vocês. Muito obrigada.